Abra sua Bíblia então no Salmo de número 19, o Salmo da nossa meditação nessa manhã. Nós estamos em uma série de mensagens que começou semana passada, chamada Canções de Deus. E nós temos refletido um pouco sobre a palavra do Senhor no livro de Salmos. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 19. Então abra sua Bíblia. Deixe ela aberta aí, nós já vamos ler o texto. Mas antes eu quero começar contando para vocês a respeito de uma história. Havia certo dia um menino, um jovem, que gostava de diversas coisas. E era costume desse jovem visitar os seus tios no final de semana. E era muito legal para a vida desse jovem, ele amava visitar os seus tios porque o seu tio era um colecionador. E se você conhece alguém que coleciona alguma coisa, você sabe quão maravilhoso é você chegar na casa dessa pessoa e ver as coleções, todas ali bem cuidadas, talvez carrinhos, talvez revistas, quaisquer coisas. E esse tio desse rapaz comprava uma revista que vinha com diversos carrinhos. E talvez vocês nem sabem mais o que significa isso, fascículos. Eram vendidos em fascículos. Talvez tem gente aqui que nunca nem viu isso. E toda semana ele ia na banca de revistas, o tio desse rapaz, e comprava uma revista que vinha com esse carrinho que ele colecionava. Imagine então a alegria dessa criança, desse jovem, ao chegar na casa dos tios e ver aquela grande coleção de carrinhos. Mas existe algo diferente aqui, porque esse jovem, apesar de gostar dos carros, o que chamou a sua atenção não foram os carros. Na verdade, foram outros livros que estavam ao lado dos carros. Uns livros bonitos, com imagens bonitas. E essas imagens eram fotos do telescópio Hubble. E se você já viu, o Hubble também já passou, né, gente? A era do Hubble passou, nós temos agora a era do James Webb, um telescópio que faz fotos belíssimas do universo. Mas nesse livro que esse rapaz encontra, ele começa a folhear. E no desejo ávido de ver e perceber as coisas do mundo, ele começa a perceber que há beleza nos céus. Mas aquele jovem era um jovem que morava numa cidade grande. E na cidade grande, geralmente pelos prédios altos, geralmente pela poluição dos carros e pela correria da vida, raramente nós olhamos para o céu. Ou às vezes, quando olhamos para o céu, não enxergamos nada. E esse jovem fica encantado com aquelas fotos. E se pergunta internamente, quem será que construiu todas essas coisas? Quem será que arquitetou toda essa beleza? Quem será que colocou as nebulosas no lugar onde elas estão até hoje? Quem será que firmou as estrelas no céu? E mais, meus irmãos, à medida que este menino ouvia e lia as palavras daquele livro, ele ouvia uma canção que vinha dos céus. E essa canção o inspirava e o fazia se perguntar para quem esse exército de estrelas cantava. Para quem a multidão de galáxias entoavam louvores? E essa pergunta o consumia de uma maneira que todo fim de semana, sábado após sábado, domingo após domingo, ele se voltava para aqueles livros e buscava naqueles livros a resposta. O tempo foi passando, a astronomia fez parte da vida daquele jovem. Ele agora já não era mais uma criança, era já um jovem adulto, estava na sua vida acadêmica. Mais uma vida mais corrida do que essa é difícil. Correndo sem olhar para o céu, mas se lembrando internamente da canção que um dia ele ouviu a partir daqueles livros. Certo dia, então, ele é convidado por um amigo da faculdade para ir para um sítio afastado da cidade grande, um lugar ao pé da montanha. E nesse dia, nesse momento, ao passar de um lugar para o outro à noite, ele se vê olhando para o céu. E aí, meus irmãos, quando ele olha para o céu, ele se lembra calorosamente das fotos, da imensidão do universo. E ele vê as estrelas em seu esplendor que geralmente nós não vemos na cidade. Ele conseguiu contemplar os traços do universo acima dos seus olhos. E ao olhar para aquilo, foi reavivado no seu coração o desejo de saber para quem aquelas estrelas cantavam. Para quem aquele universo estava arquitetado. Para quem? Quem os fez? Quem colocou no devido lugar? Até que um dia ele encontra um outro livro. Um livro da capa preta. E nesse livro, ele ouve mais uma vez a canção dos céus. Mas dessa vez, aquela canção dos céus que era inaudível,
que até as estrelas cantavam sem pronunciar uma palavra sequer, ele agora as lê neste livro da capa preta, da seguinte maneira: louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados, Ele os estabeleceu para todos sempre, e fixou-lhes em uma ordem que não será mudada. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem ao faltar. Desse dia em diante, aquela canção que não tinha palavras, mas que era audível em seu coração, se tornou perceptível em palavras. E ele encontrou o Senhor que fez os céus e a terra. E nunca mais deixou de olhar para o céu, mesmo quando estava na cidade grande. E com essa história que eu te contei aqui, eu quero falar a respeito de como nós podemos conhecer a Deus, uma vez que esse jovem rapaz buscou ansiosamente conhecer quem era o autor de todas as coisas existentes. E a palavra, o verbo conhecer, é um verbo muito comum na nossa vida. Nós dizemos que conhecemos pessoas, conhecemos informações, mas eu quero te chamar a atenção para algo aqui. Esse verbo no português, ele perde muito da riqueza, diferente do que acontece na língua hebraica. Porque na língua hebraica o verbo conhecer é o verbo yada. E esse verbo significa, num sentido mais amplo, saber, como nós estamos acostumados a viver na nossa vida, né? Conhecer em saber. Mas muito mais do que simplesmente saber, significa discernir, significa conhecer profundamente, se relacionar com, no mais alto grau de intimidade física entre o homem e uma mulher, conhecer ativamente, ter a habilidade de, e outros milhões de significados. A riqueza da língua hebraica nesse sentido, no significado de uma só palavra e um só verbo, nos chama a atenção. E nos dizem que vivemos correndo de um lugar para o outro na cidade, sem olhar para os céus. Ou às vezes até olhamos, mas não vemos nada. Nesse mesmo contexto, nos dizem que vivemos na era da informação e do conhecimento. Os homens desejam conhecer todas as coisas. Os homens buscam avidamente por saber. Mas há algo que barra o caminho dos homens. Há algo que freia esses homens que estão ávidos pelo conhecimento. Chega um momento em que eles vão dizer assim: nós conhecemos todas as coisas, e aquilo que nós não conseguimos saber intelectualmente não pode ser conhecido. E então alguns vão dizer: não há Deus. Em outras palavras, eles estão dizendo: eu mesmo serei o meu Deus, uma vez que eu não consigo conhecer a Deus. E olha só o que diz o filósofo Jean-Paul Sartre. O que é o materialismo, senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a se preocupar com os seus interesses terrestres. E essa é a vida. As pessoas estão correndo nas cidades, não param para olhar para o céu, não escutam a canção que as estrelas cantam, não conseguem perceber a vida passando diante dos seus olhos. Afinal de contas, só percebem aquilo que eles podem possuir e saber profundamente. Woody Allen vai dizer o seguinte, e essa frase é meio chocante: se Deus existe, por que Ele não me dá um sinal da sua existência? Como, por exemplo, abrir uma bela conta em meu nome em um banco suíço. Essa frase é exatamente a prova do que Jean-Paul Sartre disse é verdade. As pessoas estão correndo atrás do vento, nas palavras de Salomão. E os homens podem até olhar para o céu, podem até olhar para cima, mas nunca enxergam absolutamente nada. Por quê, meus irmãos? Os seus olhos estão obscurecidos, não pela poeira dos carros, não pela correria ou pelas nuvens na cidade ou pelos altos prédios, mas pela profundidade do pecado. O pecado é que obscurece o nosso coração, é o que fecha os nossos olhos para que nós não possamos ver, é o que tapa os nossos ouvidos para que não possamos ouvir a belíssima canção que os céus desejam nos ensinar. E o Salmo 19 fala sobre isso. Fala sobre como nós podemos conhecer a Deus, e é importante que você saiba o seguinte: nosso Deus é transcendente, Deus é eterno, Deus habita em luz inacessível. Nenhum olho jamais viu ao Senhor,
Isso significa que Deus é grande e está além de todos nós, além da nossa compreensão, além da nossa realidade do espaço e do tempo. Deus é eterno. Mas além disso, além da transcendência, Deus também é imanente. O que significa que Deus se permite ser conhecido. Que Deus não só é um Deus grande que está distante, mas é um Deus que está perto. E não só perto fisicamente ou geograficamente, mas que se faz perto para ser conhecido pela pequena mente humana. Então, a resposta é: Deus de fato existe e Deus pode sim ser conhecido? Pode. Deus pode ser conhecido. E Ele mesmo desejou que fosse conhecido por nós. E Deus mesmo pavimentou um caminho até si, de forma que nós podemos nos aproximar de Deus. E o Salmo 19 vai dizer: como então nós nos aproximamos de Deus? O Salmo revela então a antiga canção dos céus, a antiga canção que nós devemos ouvir, para que mais uma vez olhemos para o alto e que sejamos transformados por isso. Vamos ler? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, como que um noivo sai de seu aposento, e como um herói que se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que o ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. E então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos a sua graça, Pai, e a iluminação do teu Santo Espírito nesta manhã, para que possamos aprender com essa antiga canção, para que possamos aprender e conhecê-lo através da sua palavra. Conhecê-lo, Senhor, profundamente. Destampa os olhos e os ouvidos, Pai, dos que estão aqui, para que vejam e ouçam o que o seu Espírito diz ao seu povo. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo muito conhecido, um salmo de Davi. E Davi foi um grande compositor, de fato. E nesse salmo ele diz exatamente sobre o que falamos aqui, a respeito de como a glória de Deus se manifesta a partir das coisas criadas. E esse salmo, para que você entenda, ele é dividido em duas partes, basicamente. A primeira, que vai do verso 1 até o verso 6, que fala de como Deus se manifesta e se revela ao povo, aos homens, através das coisas criadas. E a partir do verso 7 até o verso 14, que manifesta a partir da lei, a partir da palavra de Deus, como Deus se revela ao homem e como Deus comunica-se com o homem, e que essa palavra, a lei do Senhor, além de todas as qualidades que o salmista vai listar aqui, ela é que traz discernimento ao pecado, é ela que vai conduzir para que de fato sejamos limpos. E o pedido final do salmista, uma oração sincera: que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. E é interessante que quando a gente vê esse salmo, nós percebemos essas duas palavras. E a primeira que eu quero meditar aqui com você em 3 pontos especificamente nesse salmo. E o primeiro deles é justamente o que se encontra aí do verso 1 ao verso 6. Eu quero te dizer o seguinte: escute
a voz que fala sem palavras. Parece contraditório, parece um pouco paradoxal, mas é verdade. A Bíblia vai dizer aí no Salmo 19, a partir do verso 1, que os céus proclamam a glória de Deus, e o salmista começa afirmando algo aqui, claro no primeiro verso, ele afirma de duas maneiras consecutivas a mesma coisa. Isso é uma característica muito comum da poesia hebraica. Ele afirma a mesma coisa com palavras diferentes. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E aqui o salmista está expondo a mesma verdade. Está colocando aqui para nós de forma muito clara que os céus, criados pelo Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 1, e quando você ler Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 8, você vai ver exatamente essas palavras. O Senhor Deus fez os céus e a terra, e todo o relato da criação. E o salmista está dizendo o seguinte: tudo o que se pode ver, tudo o que foi feito pelas mãos do Altíssimo, isso manifesta a glória de Deus. E há algo simples aqui, mas ao mesmo tempo que a gente precisa entender. De forma interessante aqui o salmista vai dizer: assim como os céus manifestam a glória de Deus, da mesma maneira que isso acontece, sem palavras ou sem ruídos, nós vemos também da mesma maneira como um artista, ao fazer a sua arte, deixa as suas impressões ali, deixa a sua marca autêntica ali. E todas as vezes que nós olhamos para a obra de um autor, de um artista, nós identificamos as suas características. É interessante, uma amiga minha aqui, a Nina, ela ama leitura, ama livros, e ela faz de vez em quando algumas postagens no Instagram dela sobre leituras, e ela lê alguns autores em específico que ela já conhece. Então é interessante que isso é muito perceptível. O mesmo autor escrevendo histórias distintas, mas as mesmas características, os mesmos traços que estão ali impressos. Ainda que ele mude a forma, ainda que ele mude o que ele está fazendo, o que ele está fazendo é claramente autêntico dele, porque é possível identificar os traços de um autor em sua obra. Da mesma maneira, o salmista está dizendo: quando você olhar para os céus, perceba a beleza da criação, tenha a certeza que você deve conhecer o seu autor e identificá-lo. Da mesma maneira, é possível olhar para a criação, para a glória de Deus que manifesta-se a partir das coisas criadas, e identificar que a criação carrega as marcas do seu Criador. É belíssimo. Se você não se dedicou um pouco de tempo a conhecer um pouco da imensidão do universo, ou talvez das diversas áreas e ecossistemas que temos em nosso planeta, o funcionamento dos mais simples organismos até os mais complexos, tudo isso é perfeitamente colocado. Tudo isso é colocado de maneira gloriosa. E o que é glória, meu irmão? O que é a glória de Deus? Glória é a expressão exata de todos os atributos de Deus. Tudo o que Deus é derramado sobre as coisas que faz. Por isso a glória de Deus se encontra em meio ao seu povo. Por isso a glória de Deus se encontra na criação. Esse brilho, essa expressão máxima dos atributos de Deus, essa coisa gloriosa, isso é a marca singular da presença do Deus Altíssimo. E ela se encontra em toda a expressão. E é a glória de Deus que confere ao Senhor singularidade. Não há ninguém como o Senhor. Quem dos seres celestes é semelhante ao Altíssimo? Um salmista vai dizer: ninguém. Ninguém é achado igual ao nosso Deus. Por isso, então, quando você olhar para as estruturas do universo, por isso, então, quando você olhar para a complexidade da vida, quando você ver os pequenos e os grandes organismos, veja a glória do Senhor. Veja ali algo claro que manifesta as marcas do Criador. E o salmista ainda vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 3: não há linguagens nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam-se aos confins da terra. É interessante que o salmista está dizendo o seguinte: apesar de nós encontrarmos na criação as marcas do Criador, tudo isso é expresso sem palavra alguma, mas existe algo que está sendo pregado. Como um sermão sem palavras, a criação manifesta que há um Deus. Por isso, isso é algo que deve chamar a nossa atenção.
tudo o que acontece no universo e na terra atesta categoricamente a glória de Deus, de maneira inaudível, mas que alcança todas as pessoas. Isso significa que ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade de conhecer o Criador a partir das coisas criadas. E o salmista ainda continua no texto dizendo, e agora especificamente ele dá ênfase ao sol, logo no verso de número 5, aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói ao percorrer o seu caminho. O sol, meus irmãos, é apresentado aqui pelo salmista de forma estratégica. Se você conhecer um pouco da cultura dos povos ao redor de Israel e das culturas naquele Oriente Próximo e naquele período histórico, você saberá dizer, principalmente os egípcios, saberá dizer que o sol é uma das grandes divindades das culturas antigas. O sol, porque ele traz calor, porque ele traz vida, ele quebra o inverno, traz a colheita. O sol era tido como um ser divino. Mas o salmista não está dizendo isso aqui ao personificar o sol. Ele está querendo dizer o seguinte: veja o sol, que de fato é glorioso. Nações ao redor de Israel, percebam a glória do sol. O sol é colocado como um noivo que sai dos seus aposentos todos os dias, brilha glorioso sobre a terra e no final retorna como um herói, na palavra do salmista, que sai vitorioso. E é interessante que de fato o salmista chama a atenção dos povos aqui para a glória do sol. Mas, meus irmãos, diferentemente dos povos ao redor de Israel, o sol foi criado pelo nosso Deus Altíssimo. Então, se o sol é glorioso, quanto mais o Senhor, Yahweh, que o fez. Quanto mais o Deus Altíssimo, que o colocou em um trajeto que percorre todos os dias, ininterruptamente, que manifesta a sua glória e a sua graça. Portanto, o salmista reconhece a beleza da criação, reconhece a majestade da criação. Mas essa majestade, essa beleza e essa glória da criação não param ali, mas manifestam e apontam um Deus eterno, Criador de todas as coisas, um Deus que não é o sol, mas que nos alimenta com seu calor, um Deus que não é uma estrela, mas que manifesta as suas palavras a nós. E isso aqui, meu irmão, quero chamar a sua atenção, é o que nós chamamos na teologia de revelação geral, e mais especificamente a revelação natural. A revelação natural quer dizer o seguinte: Deus se faz conhecido a partir das coisas criadas, e isso fica claro porque Ele mesmo desejou se manifestar ao homem. Se lembra então que eu falei que Deus era transcendente, mas Deus também é imanente, de maneira que Ele é grande, mas Ele se faz pequeno, para que nós também possamos conhecê-lo. É interessante que nesta revelação natural pelas coisas criadas, o pecado obscureceu a nossa mente. O que eu quero dizer é o seguinte: a revelação natural é eficaz, mas nós é quem não somos. Deus se manifesta a partir das coisas criadas, mas o pecado que habita em nosso coração nos impede de ver a glória de Deus. Por isso que você corre todos os dias da sua vida e não para se atentar na beleza da vida. Por isso que você perdeu as virtudes pequenas e belas de todas as coisas criadas. Essa canção que era cantada e entoada pelos céus, ela foi silenciada pelo pecado no coração humano. Deus desejou se manifestar a nós. Entretanto, o homem subverteu a revelação de Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1. Como já lemos aqui hoje, mas vamos ler mais uma vez, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 a 25, Paulo vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, roubam a verdade, escondem a verdade. Verso 19, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Isso significa que nós não conhecemos a Deus pela revelação natural, não porque a revelação natural não teria a possibilidade de nos comunicar a Deus, mas porque o nosso coração foi obscurecido
pelo pecado que nós livremente tomamos, suprimimos a verdade de Deus e a trocamos por outra coisa. E isso faz com que a revelação natural que é dada a todos os homens seja igualmente democrática, de maneira que todos os homens são diante de Deus o quê? Indesculpáveis. Ninguém poderá chegar diante do Altíssimo no dia do juízo e dizer: Senhor, eu não o conheci. Senhor, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, porque os céus deporão contra você. A glória da criação vai depor contra você. E Paulo vai dizer o seguinte, continua dizendo, verso 21, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ao contrário, se tornaram nulos, se anularam em seus raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Portanto, nós vemos aqui na palavra de Deus, o homem, pelo seu pecado, trocou a glória de Deus por algo completamente corruptível. O seu coração foi obscurecido pela maldade do pecado, de maneira que você não vê Deus nas glórias da criação, de maneira que você adora as coisas criadas ao lugar do Criador, e é assim com todos os povos da terra, meu irmão. O pecado é uma doença que se espalha democraticamente pela raça humana e alcança todos em todos os lugares e obscurece o seu coração e tampa os seus ouvidos. Algumas aplicações para que você pense assim. Alguns vão dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas o que nós encontramos aqui, neste texto que lemos do apóstolo Paulo, é que o contrário. Todos os outros caminhos humanos são caminhos obscuros, de um coração que foi obscurecido pela mentira. Trocaram a verdade e negaram o conhecimento de Deus. Portanto, só há um caminho para Deus. Só há um caminho para conhecermos o Altíssimo. O caminho que Ele mesmo pavimentou para nós. É interessante que uma outra aplicação que podemos fazer nesse trecho da palavra é que aqueles que foram conduzidos pelo Espírito de Deus à vida voltam a apreciar a canção da criação. Voltam a apreciar e se juntam a esse grande coro celeste. Uma vez que você foi trazido de volta à vida, você passa agora a cantar juntamente com as estrelas, para a glória do nosso Deus. E uma terceira aplicação que eu quero fazer aqui: se a criação manifesta a glória de Deus, isso significa também, meu irmão, que nós devemos cultivar e continuar cuidando desta beleza criacional. Você tem um papel ativo no cuidado com o planeta. Isso significa que você se joga lixo no chão, eu espero que ninguém faça isso, você não faça mais. Significa que se você trata com desleixo a criação, trata com desleixo e com falta de cuidado as coisas criadas por Deus, você não desrespeita aquele ser ou a criação, você desrespeita o Deus que as fez. Portanto, a dignidade é atribuída aos seres criados pelo Senhor, e muito mais aos seres humanos que foram feitos imagem e semelhança. Portanto, a dignidade deve ser dada a todos os homens na terra. Não importa, não há distinções, porque todos são a imagem e semelhança do Senhor. E um segundo ponto, nesta palavra, neste salmo, que é a segunda parte dele a partir do verso 7, é o que eu quero chamar a sua atenção aqui a respeito da lei do Senhor. Uma vez que nós devemos ouvir a canção que é entoada sem palavras, agora você deve ler a instrução dada pelo Eterno. E o salmista vai dizer a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar
dos favos. A partir daqui, então, do verso 7, o salmista vai começar a falar a respeito da lei do Senhor. E aqui nós encontramos o que a gente vai chamar de revelação verbal, ou revelação especial. Deus sabendo que nosso pecado obscureceu o nosso coração. Deus poderia simplesmente ter desejado não ser conhecido pelo homem, mas Deus, em seu eterno amor e misericórdia, deseja ser conhecido pelo seu povo. De maneira que Ele nos entrega, então, a revelação verbal. Deus se manifesta agora em palavras escritas, a partir de um povo na terra, para que este povo seja luz para as nações e manifeste a glória eterna deste Deus Criador. E aqui, a instrução do Senhor, a palavra lei do Senhor, é o que nós conhecemos como a palavra Torá, que significa instruções de Deus, desígnios de Deus, que Deus deseja que sejam conhecidos pelos homens. Então o salmista vai reconhecer a beleza da lei de Deus, a glória que há na palavra dada aos homens, a glória do Senhor que se manifesta agora nas letras, escrita talvez em tábuas de pedra, escrita nos livros que você tem nas mãos nesse momento, talvez na tela do seu celular ou do seu tablet, de maneira acessível. Essas palavras, o salmista então vai se dedicar a dizer sobre isso. E olha só o que o salmista vai dizer, uma série de qualidades, meus irmãos. Primeira das qualidades, ela restaura a alma. A lei do Senhor restaura a alma, porque ela é perfeita. Isso significa que a lei, a palavra de Deus, instrui aqueles homens de coração obscurecido o caminho da salvação. É a palavra de Deus que nos direciona, pela misericórdia de Deus e pela ação de Deus, a conhecermos o caminho para a restauração das almas. Por isso nós conhecemos o caminho da salvação. Depois o salmista vai dizer, a palavra, a lei do Senhor dá sabedoria aos simples. E aqui, simples, a gente lê humildes ou aqueles que foram enganados, aqueles que foram enganados pela serpente, aqueles que foram enganados pelo seu próprio pecado. A lei do Senhor, a sabedoria do Senhor, ela vem e conduz ao entendimento. Aqueles que são simples, mas são retos e trazem alegria ao coração. A palavra de Deus é reta num sentido claro, ela é contínua, um caminho em direção ao Senhor, e por ser reta e perfeita, ao que é justo. Além disso, traz também alegria para aqueles que a recebem. Isso significa que você deve se alegrar com a palavra de Deus. Alegria para o coração. Mas ela ilumina os olhos. Aqueles olhos que estavam cegos pelo pecado, obscurecidos pela maldade do coração, são agora iluminados pela palavra de Deus, pela glória de Deus que se manifesta a partir da palavra, da revelação verbal do Senhor. E mais, ela é límpida, cristalina, clara, como o dia. E além disso, permanece para sempre. Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, a palavra de Deus é para sempre. E além disso, ela é verdadeira e justa, digna de toda a confiança. Não há ninguém melhor do que o Senhor para atribuir confiança à palavra que Ele mesmo entrega aos homens. Isso significa, meu irmão, que você pode depositar a sua confiança na palavra do Senhor, sabendo que ela é verdadeira e justa, e de maneira que você seja tão transformado por ela, para que você diga como salmista, ela é mais desejável do que o ouro puro, mais desejável do que todas as riquezas, mais desejável do que tudo o que você poderia construir e adquirir com suas mãos. E o salmista ainda vai dizer, ela também é mais doce do que o mel, que traz beleza ao paladar, que traz doçura à vida. E todas essas características da palavra de Deus são comunicadas para que os pecadores conheçam o Deus vivo, o Deus para o qual as estrelas e o céu cantam, o Deus que recebe todo louvor e adoração pelos séculos dos séculos pela sua criação. Este mesmo Deus se faz conhecido a partir da sua palavra. E Deus faz isso porque a palavra de Deus, a lei de Deus, tem um aspecto redentor.
uma vez que os homens não conseguem conhecer o Criador a partir das coisas criadas, por conta da incapacidade do seu coração pelo pecado, Deus então se revela a partir da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, algumas aplicações. A palavra de Deus é a nossa única fonte de instrução e inspiração, e nela buscamos aprender sobre Deus. Nela conhecemos os padrões de Deus. Nela conhecemos o caráter de Deus revelado a partir das Escrituras, porque ela é o perfeito tesouro de instrução celeste, para que você caminhe neste caminho e conheça verdadeiramente o Deus que se revela nos céus. Mais do que isso, esta palavra que foi dada a nós foi preservada pela providência divina e está nas suas mãos, livremente, em qualquer momento, em qualquer lugar, em várias línguas, para que todos os homens possam conhecer o Deus vivo. Ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus, inerrante, infalível, e cumpre o seu propósito, porque a palavra do Senhor jamais volta vazia. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 14 e 17, quanto a você, quanto a nós, permaneçam naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a sua infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa, meu irmão, que a Escritura que você tem em mãos é a palavra de Deus viva, dada a você pela providência divina, e ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, até as genealogias que você tem preguiça de ler. E eu sei que tem. Talvez até as dificuldades que há de lerem no texto de Levítico, Números, eu sei. Mas saiba de algo, tudo o que está ali aponta para algo maior. Aponta para o Senhor que se desejou ser conhecido, que se manifestou aos homens a partir da sua palavra. E não só isso, você não é só instruído para a salvação através dessa palavra, mas você é preparado, você é corrigido, você é ensinado, você é educado na justiça, de maneira que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe qual é a vontade de Deus para nós, meus irmãos? Que você seja parecido com Jesus Cristo. Que você seja transformado pela palavra viva e seja cada dia semelhante a Jesus Cristo. Crente, leia a sua Bíblia. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso chegar na sua casa e te acompanhar nas suas leituras bíblicas, ainda que a gente possa fazer isso por um determinado período de tempo. Mas seja então tocado pela palavra de Deus, de maneira que você perceba que você tem algo muito mais precioso do que ouro puro e muito mais doce do que o mel. Perceba que a sua vida está na palavra de Deus. E por fim, meus irmãos, para que a gente ore, o terceiro e último ponto que o salmista nos conduz aqui nessa antiga canção dos céus. Uma vez que nós ouvimos a canção inaudível, que não tinham palavras, uma vez que lemos a instrução do Eterno dada a nós em palavras, veja então o seu coração. E a partir do verso 11, o salmista diz assim: além disso, por eles aqui, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me daquelas que me são ocultas, e também da soberba, ou do orgulho, ou da arrogância. Guarda o teu servo, para que ela não domine. E então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. E por fim o verso 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E aqui, nesse ponto, é que nós encontramos o que na verdade é o ponto de partida de tudo o que nós contamos aqui. Se você se lembra, passamos por algumas restrições.
Nós não conseguimos conhecer a Deus a partir da revelação natural. Deus então nos entrega a sua palavra, mas muitas vezes, muitas pessoas podem até ter contato com a palavra de Deus. Há pessoas que podem saber de capa a capa o que a palavra de Deus diz, mas mesmo assim podem ler e não ler de verdade. Podem olhar, mas não enxergar. Podem ouvir, mas não entender. Porque o pecado continua obscurecendo o nosso coração, meu irmão. E é por isso que o salmista vai dizer, é a partir da palavra de Deus que o Senhor vai me instruir, de maneira preciosa, porque quem pode discernir os próprios pecados? Quem pode discernir as próprias faltas? Como alguém com o coração obscurecido, com os olhos fechados, com os ouvidos tampados, pode discernir os seus próprios erros? E o salmista, então, vai dizer aqui algo precioso. Pede ao Senhor, para que o Senhor mesmo o faça. Para que o Senhor mesmo o torne irrepreensível. Para que o Senhor mesmo o livre de grande transgressão. Para que o Senhor mesmo faça com que as palavras dos seus lábios e com que o meditar do coração dele sejam agradáveis ao Senhor. Ou seja, é o Senhor quem tomará as rédeas para que os homens vivam de maneira que o agrade. De maneira que o Senhor mesmo é quem trará discernimento aos corações. De maneira que o Espírito do nosso Deus, aquele que Jesus disse, Ele virá e vos instruirá sobre toda a verdade. Ele virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, Ele é que conduz o verdadeiro discernimento e o entendimento da palavra de Deus, da revelação de Deus. É o Espírito que ilumina o coração obscurecido do homem, para que o homem veja a glória de seu Criador. Ou seja, você não consegue sozinho, meu irmão. Você não consegue sozinho, meu amado. Não há possibilidades que você, pela sua própria força, pela sua força de vontade, pelo seu desejo pessoal, consiga conhecer a Deus, se o próprio Deus não vier até o seu coração e regenerá-lo. Esse ato, onde o Espírito de Deus ilumina o coração do homem, nós chamamos de regeneração. E isso acontece na vida e no coração de todo crente. E a partir da regeneração, ele começa a ver a beleza da palavra. Ele começa a ver e contemplar a glória do Criador. Ele começa a perceber que ele precisa voltar em um lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele começa a perceber que ele precisa de um novo coração, de um transplante. Ele precisa voltar a ver, ele precisa voltar a ouvir. De maneira que a palavra de Deus vai conduzi-lo, mas que ele está incapacitado pelas suas próprias forças. Por isso a palavra de Deus vai dizer em Romanos, no capítulo 3, no verso 20, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A palavra de Deus traz discernimento sobre a nossa incapacidade. Deus nos conduziu à palavra dele, para que você percebesse que você de fato não consegue cumprir, para que você perceba de fato que você não tem a capacidade de tornar as suas próprias palavras e a meditação do seu coração de forma agradável ao Senhor. Você não consegue oferecer esse sacrifício. Por isso, a revelação verbal de Deus, a revelação especial que o Senhor nos dá a partir da sua palavra, culmina na vinda do Verbo de Deus. A palavra escrita agora é palavra encarnada. Porque Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E Jesus é aquele que cumpre a lei de Deus, a palavra de Deus, perfeitamente, de maneira que Ele mesmo é justo e justificador daquele que crê. De maneira que Jesus, pela sua fidelidade e pela sua obra redentora, Ele mesmo, sendo a palavra encarnada de Deus, diz o seguinte, revela Deus aos homens, e manifesta na cruz a sua obra máxima para que nós possamos meditar e falar coisas que agradam de fato a Deus. A palavra de Deus vai dizer o seguinte em 1 João, no capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida
se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nas palavras de João, belíssimas palavras. A palavra de Deus que era lida e proclamada a alto bom e som, nas sinagogas e no povo, agora se tornou palavra encarnada, que foi tocada, que os olhos que estavam obscurecidos pelo pecado puderam ver, que os ouvidos que estavam tampados para a canção antiga dos céus puderam ouvir, foram destampados e puderam então ouvir. Jesus Cristo é a revelação máxima do ser de Deus. Jesus vai dizer: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Esse mesmo Deus se faz carne, se torna palavra encarnada, Verbo de Deus. E como diz aqui o apóstolo João, o Verbo da vida, que manifesta a vida e que comunica o conhecimento de Deus. E a partir de Cristo, então, em Cristo, a lei encarnada, nós temos a redenção dos nossos pecados, o que celebramos hoje na ceia do Senhor, a nova aliança. A partir disso, temos a possibilidade de não só conhecer a Deus, não só conhecer no sentido amplo que eu falei no início, de saber quem Deus é, mas conhecê-lo intimamente, o que significa, nas palavras do apóstolo João, temos comunhão com Deus. Comunhão com Deus, intimidade com Deus agora, uma vez que o conhecimento de Deus se revela a nós por Cristo. Em Cristo fomos feitos também humildes, uma vez que estamos dependentes da misericórdia e da graça do nosso Deus. Porque só Deus mesmo, na palavra do salmista, pode fazer com que ele consiga discernir as próprias faltas. Só o Senhor pode absolvê-lo das faltas que ele mesmo não tem nem consciência. Só o Senhor pode fazê-lo irrepreensível. Então, em Cristo, somos feitos humildes, porque dependemos totalmente de Jesus. Dependa de Cristo, meu irmão. Em Cristo nós somos guardados de grande transgressão e dos pecados que são intencionais e aqueles que também são ocultos pela morte de Jesus. O sangue de Cristo foi derramado em favor dos pecadores para nos livrar de todo o pecado, sejam aqueles que foram cometidos ativamente por você, ou sejam aqueles que você cometeu e que fogem da sua mente. Saiba que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Em Cristo nós fomos feitos agradáveis a Deus. Isso significa que nós, como um sacrifício, fomos feitos agradáveis ao Senhor. Da mesma maneira que Noé, após o dilúvio, apresentou a Deus um sacrifício agradável às narinas do Senhor. Da mesma maneira, Cristo, em sua obra, é um sacrifício perfeito, de maneira que isso agrada a Deus e somos, então, aceitos na família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. E, a partir disso, nós tornamos agradáveis a Deus. Não só em nossas palavras, que agora vão refletir a lei do Senhor. Não só no nosso meditar, não só nos nossos pensamentos mais internos, guiados pelo Espírito Santo de Deus e inspirados pela palavra, mas também em uma vida prática. Porque juntos vamos declarar que Cristo é a nossa rocha e o nosso Redentor. Sabe o que acontece então, meu irmão? A lei nos mostra a nossa transgressão. A palavra de Deus aponta o caminho da redenção, aponta para o cuidado que devemos ter em discernir. O legalismo não é a chave. Você colocar diversas regras para que você se enquadre nos padrões da lei não é a chave. O legalismo não te conduzirá à salvação pela força do próprio braço. Só Deus pode transformar o coração do homem e mudar as suas intenções. O que Deus faz ao nos tocar pelo Espírito de Deus e regenerar o nosso coração é mudar as nossas intenções. Deus muda a nossa vontade. Antes não tínhamos vontade de agradar a Deus, agora desejamos agradar a Deus. Deus muda as nossas vontades. E isso não pode ser forçado, isso não pode ser fingido de uma maneira que o legalismo tome conta dos nossos corações. Ao contrário.
Nós devemos fugir do legalismo, porque o Evangelho é algo completamente diferente. Se apegue então a Cristo, meu irmão, porque Cristo é o único fundamento possível para que você seja redimido. Cristo é a única rocha na qual os pecadores podem se agarrar em meio ao dilúvio do juízo de Deus. Cristo é o único que pode conduzi-lo de volta para Deus, para que você agora faça parte daqueles que proclamam a antiga canção de Deus, para aqueles que proclamam o evangelho da salvação. Isso significa que se você foi alcançado pela graça de Deus, você deve hoje proclamar a mesma graça que o alcançou. Proclame o evangelho. Pregue o evangelho aos seus familiares. Pregue o evangelho aos seus amigos. Pregue o evangelho aos seus colegas de trabalho. Não se esconda, porque o nosso Deus não se escondeu, ao contrário, se manifestou. O bom pastor está chamando as suas ovelhas. E Deus desejou contar conosco para anunciar esse evangelho às ovelhas perdidas do Senhor que estão em tantos lugares. E por fim, meu irmão, conhecer ao Senhor é o chamado de Deus para nós. Conheça ao Senhor e prossiga em conhecê-lo. Esse é o chamado do Senhor para nós. Quando você estiver caminhando na cidade alta com prédios altos, quando você estiver caminhando em uma cidade que está enublecida por conta das nuvens ou pela poluição, se lembre, olhe para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela sua graça manifestada a nós a partir da sua palavra. Que sejamos transformados, Senhor, por ela. Que sejamos instruídos em toda a verdade por ela. Que os teus filhos se apeguem firmemente à palavra da verdade. Se apeguem ao testemunho de Cristo. Se apeguem, Senhor, à rocha eterna e construam a sua casa sobre a rocha. Que ouçam as palavras do Senhor e as pratiquem de maneira gloriosa, conduzidos pelo seu Santo Espírito. E pedimos, Senhor, se porventura há alguém aqui que esteve obscurecido em seu coração, que teve os seus olhos tampados e os seus ouvidos tampados, que o Senhor possa destampá-los agora, que o Senhor possa chamá-los à vida, que eles possam ouvir a voz do bom pastor que chama as suas ovelhas. É a nossa oração, sabendo, Pai, que o Senhor nos instruiu em toda a verdade, para que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a direção e o discernimento do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, aqui presente em toda a face da terra, hoje e sempre.